O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse mais uma vez que será candidato à reeleição. Ou seja, vai se apresentar na eleição de 26 como candidato ao governo de São Paulo, tentando a reeleição. Logo, não será candidato à presidência da República. Eu não tenho motivo para não acreditar no que ele está dizendo. Nenhum motivo. Mas também não terei motivo para me surpreender se ele for, ao fim, candidato à presidência da República. Ele está mentindo? Ele está dizendo a verdade? O Tarcísio não sabe ainda o que ele fará. A declaração, e desta vez com a maior ênfase possível, a declaração do Tarcísio de Freitas é, na verdade, uma mistura de me deem um tempo, quero sossego, Eduardo Bolsonaro, eu não serei candidato, mas, ao mesmo tempo, é, paralelamente, uma espécie de ultimato. Olha, ou vocês entregam as condições para que eu seja candidato com chance, sem oposição interna, sem tiros do mesmo lado do front, ou eu vou disputar a reeleição em São Paulo. Mas Tarcísio também sabe que, ainda que de fato, no fim de contas, ele resolva disputar a reeleição, ainda assim ele precisará do apoio do bolsonarismo, porque foi o bolsonarismo e, especificamente, Jair Bolsonaro, que levaram Tarcísio à vitória em 2022. Tarcísio não é paulista, nunca havia disputado uma eleição, não tinha qualquer história política em São Paulo, era um técnico, militar e técnico, não faz muito tempo trabalhava especificamente como militar, inclusive lá no Haiti, com Augusto Heleno e companhia, com o Braga Neto e companhia. E depois enveredou pelo campo técnico, com a formação que tem, trabalhou no governo de Dilma Rousseff, depois foi levado ao governo Bolsonaro, virou ministro. Então, ele nunca havia experimentado uma disputa eleitoral. E, de cara, ele é eleito governador no estado mais rico do país, sendo que ele não tinha qualquer ligação pessoal com esse estado e com sua população. Então, ele sabe que ele foi eleito porque Bolsonaro o apontou como seu candidato. Essa é a realidade. E como o Bolsonaro ainda guarda um relevante capital eleitoral, como as pesquisas mostram, o Tarcísio sabe que, ainda que a reeleição seja sua única opção, a tentativa de reeleição, ele precisará dos votos do bolsonarismo. Então, afirmar que será candidato, e se de fato ao fim for candidato à reeleição, não significará sua alforria. Porque hoje, e ele deixa isso claro todos os dias,
Ele quer ter carreira política, mas ele está preso a essa necessidade de contar com o apoio de Bolsonaro. Claro que se ele ganha a reeleição, ou, se mais do que isso, se ele é candidato à presidência e ganha, ele se liberta. Mas para ganhar uma coisa ou outra, ele precisará desse apoio. Ele se liberta, de fato. Ora, o Tarcísio tem feito todos os esforços de que é capaz para demonstrar a Jair Bolsonaro, mas não só a Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo, que ele é inegavelmente leal a Jair Bolsonaro, que ele reconhece e faz questão de dizer isso publicamente, sempre que pode, que deve sua carreira política a Jair Bolsonaro. Mas a perspectiva de que uma eleição seja para manter-se no governo de São Paulo, seja ganhando uma eleição para presidente da República, é claro que isso daria a Tarcísio, pela primeira vez de fato, o seu próprio capital eleitoral. Ele abriria pela primeira vez a sua própria estrada na política brasileira. Eduardo Bolsonaro sabe disso. E deixa claro que não confia plenamente, cegamente, nessas juras de fidelidade. E tem uma visão muito diferente da manifestada ontem pelo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse o seguinte: aconteça o que acontecer. Aí ele falou em centro-direita, né? O que, aliás, provoca arrepios, não só na cúpula do bolsonarismo, mas em seus eleitores, que não gostam dessa conversa de centro-direita. Acham que é um eufemismo, um receio de assumir que é direita. O Flávio Bolsonaro é visto com muita reserva dentro do bolsonarismo. Eduardo não. Eduardo foi escolhido por um grupo que tem, inclusive, uma expressão digital, que é o Partido do Bolsonarismo Digital. O Partido Digital do Bolsonarismo, que não é um partido que disputa votos, é um centro de irradiação de notícias, de pontos de vista, e que tem uma capacidade indiscutível de reproduzir informações, desinformações, notícias, opiniões. E hoje, essas opiniões são as de Eduardo Bolsonaro. Esse setor que, por exemplo, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, para prefeito de São Paulo, não seguiu a indicação, cá entre nós, né? Um tanto quanto insatisfeita do Jair Bolsonaro, mas a indicação para que seus eleitores, seus apoiadores votassem Ricardo Nunes. E uma grande parte do bolsonarismo na capital paulista escolheu Pablo Marçal, porque enxergava no Pablo Marçal a representação eficaz de suas ideias, e não o prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tem se esforçado para adentrar de vez
para ser visto como um bolsonarista. Atacou o julgamento do Supremo e se refere a Jair Bolsonaro como injustiçado. Está de olho ali no que vai fazer o Tarcísio, porque se o Tarcísio sai para presidente, se o Tarcísio disputa a presidência, o Ricardo Nunes enxerga a possibilidade de ser apoiado pelo Tarcísio como candidato ao governo de São Paulo, mas aí também tem o derrite. As coisas não são tão simples, porque o derrite também enxerga essa possibilidade. Se Tarcísio sai para a presidência, quem vai ganhar o apoio dele, Tarcísio, e talvez do bolsonarismo. No caso do derrite, ele já teria o apoio do bolsonarismo. O Bolsonaro, por causa de um acordo partidário, apoiou o Ricardo Nunes. Mas a maioria de seus apoiadores foi de Pablo Marçal. Ora, na visão desses eleitores, desse setor do bolsonarismo, que não é o bolsonarismo ocasional, é o bolsonarismo incondicional. Eduardo Bolsonaro é o herdeiro. Ninguém mais. Nem o Flávio, nem o Tarcísio, nem o Ratinho Júnior, nem o Zema. É o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fica dizendo que quer ser candidato à presidência. Chegou a dizer que se Tarcísio se transferir para o PL, o Tarcísio entrará por uma porta e ele, Eduardo, sairá por outra. E o seu fiel escudeiro e também, ao mesmo tempo, conselheiro Paulo Figueiredo disse não, se ele resolver ser candidato, partido haverá. Já falaram no PRTB, não sei o quê. Não importa. Só que ele tem uma situação jurídica a enfrentar. Ele está indiciado. Ele se tornará réu. E com um caminhão de provas que ele mesmo produz dia após dia. Então, a situação jurídica não é convidativa para que ele volte ao Brasil. Será que a ideia de ser deputado à distância se estenderia à ideia de ser presidente da República à distância? Não, né? Teria de voltar. Por que então ele insiste nisso? E o pai, Jair Bolsonaro, disse ao Valdemar, ao Tarcísio, que quer Eduardo candidato ao Senado, disputando o voto dos eleitores paulistas. Quer Eduardo representando São Paulo no Senado. Nada de presidência, Senado. E convenhamos, Eduardo pode ter um grande apoio dessa base incondicionalmente bolsonarista. Mas, qualquer que seja o cargo que ele venha a disputar, ele precisará do apoio do pai. O Eduardo Bolsonaro está menos preocupado com 2026 do que com 2030. Mas não é só isso. Dadas as condições de Jair Bolsonaro, Eduardo trabalha com o bolsonarismo para lá de Bolsonaro. O bolsonarismo que teria o Jair Bolsonaro como seu ícone, mas não necessariamente como o líder de um movimento político, por suas condições. Ele pode estar preso. As ideias para reduzir pena ou para anistiá-lo
podem não prosperar. Ele pode sim ter de cumprir essa pena. Ele já tem agora 3 condenações que o tornam inelegível. 3. E Eduardo abomina a ideia de que aquilo que o bolsonarismo conseguiu, que foi capturar toda a direita, toda ela virou tributária do bolsonarismo, pelo menos por um tempo, ou ela, parte dela, se imaginava tributária apenas enquanto fosse conveniente. E agora, com Jair Bolsonaro condenado, grande parte dessa direita resolveu fazer um jogo duplo. Continuar com as reverências a Jair Bolsonaro, mas se afastar politicamente do bolsonarismo e construir seu próprio caminho eleitoral. E Tarcísio de Freitas foi o escolhido por parte do PL, mas principalmente nos partidos que compõem o Centrão, para essa empreitada. Não por acaso, Tarcísio disse: serei candidato à reeleição. No dia seguinte, Ciro Nogueira, amicíssimo de Tarcísio, foi ministro do Bolsonaro. Também já foi do Lula, né? Já foi aliado do Lula, da Dilma. Esse jogo não é estranho para essas pessoas. E alguns conseguem ser tudo ao mesmo tempo, não depois ou antes, como o Kassab. Né? Ele é Lula, ele é Bolsonaro, ele é Tarcísio. Ele está em todas as partes com o seu PSD. Mas a promessa de Tarcísio, uma afirmação taxativa, logo em tom de promessa, pelo Kassab, por exemplo, é vista como algo inquietante, porque abre porta para alguém do PSD, Ratinho Júnior. Mas ao olhar para a realidade eleitoral, ele fala, seria melhor o Tarcísio. E o Ciro Nogueira, no dia seguinte, a promessa de Tarcísio, aparece e diz, não estamos convencidos disso, o importante é que parem de atirar, ou seja, que o Eduardo Bolsonaro pare de atacar a candidatura ou a pretensão de candidatura de Tarcísio, e é preciso que o Jair Bolsonaro publicamente indique Tarcísio. Jair Bolsonaro não quer fazer isso agora, mas há o receio no Centrão e até em partes do PL, inclusive no seu presidente, dono, que é Valdemar da Costa Neto, de que esticada a corda excessivamente por Jair Bolsonaro até 26. Maio, junho de 26, que sobre muito pouco tempo para uma campanha eficaz. O exemplo do Haddad é mencionado. Entende-se que Lula esticou demais a corda, sabia que não seria candidato, mas esticou até o não definitivo. E aí, o que era candidato a vice, o Haddad, sai candidato à presidência, precisando, em muitas regiões do Brasil, se apresentar e usar a televisão para dizer, eu sou candidato do Lula, eu sou candidato do Lula. Esse exemplo é mencionado, repetido nas discussões internas no Centrão e até em partes do PL. Mas por que Eduardo Bolsonaro olha para 30 muito mais do que para 26? A vitória de um Tarcísio poderia significar que a família Bolsonaro perdeu a hegemonia na direita. E que agora alguém em voo
próprio, com as próprias asas e com o poder de uma presidência, na cabeça dele seria a inauguração do tarcísio e, portanto, um esvaziamento correspondente do bolsonarismo. Bolsonarismo não como movimento político, mas como um movimento controlado pela família Bolsonaro. E como ele, Eduardo, é reconhecido, inclusive por esses grupos digitais, como o sucessor, o herdeiro político de Jair Bolsonaro, ele projeta ser de fato o líder e olha para a condição de ser oposição a partir de janeiro de 27 como talvez algo muito mais interessante nessa sua perspectiva do que ter o Tarcísio na presidência. Então imagine o Lula reeleito. Quem comandará a oposição? Claro, o Centrão é a parte. O Centrão não terá necessariamente de agarrar-se a uma liderança de oposição. Até porque o Centrão pode voltar a ser governo. É o Centrão. Mas essa direita, que envolve Novo, o PL, parte do Republicanos, do PSDB, que é também um partido de correntes, né? E que, aliás, agora esse campo tem recebido piscadelas dentro do PSD de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que deve ser candidato ao governo do estado, sabe que já tem garantido o apoio do PT, do Lula, pessoalmente do Lula. E agora começa a acenar para a direita fluminense. O que inclui o PL, que tem muita força no Rio de Janeiro. Um estado onde o PT geralmente é um caroneiro. Não é? O PT não tem a hegemonia nacional, não é reproduzida no Rio de Janeiro. Lá ele vai a reboque. Vai a reboque. E aí, a ideia do Eduardo Bolsonaro é que, se de fato é inviável uma candidatura da família, inviável do ponto de vista de vitória, e se o pai realmente não pode concorrer, ele não pode e não irá, por que não apostar na ideia de ser oposição por mais 4 anos e, com detalhe, em 30 não haverá Lula para disputar. Do outro lado, não haverá Lula. Porque se o Lula for reeleito, será seu segundo mandato consecutivo e, portanto, não pode ser candidato. E que, se não for reeleito, haverá a questão da idade em 2030 e de uma derrota eleitoral em 26, se isso ocorrer. Mas em 30, a ideia é não haverá Lula. Se o Lula ganha a eleição em 30, o PT e os partidos que o apoiam terão de encontrar alguém com força eleitoral. É um cenário muito mais razoável para essa lógica do Eduardo Bolsonaro. E com ele liderando a oposição por 4 anos, ainda que à distância. Né? Ainda que à distância. E esperando reviravoltas nas decisões jurídicas. Então a ideia do Flávio de o que ele chamou de centro-direita, né, provocando arrepios no bolsonarismo, mas a ideia de que a direita, sem usar o eufemismo do Flávio, a direita terá um candidato, ainda que tenha vários no primeiro turno, mas o compromisso incontornável de que todos apoiarão aquele que passar para o segundo turno. E é claro que Flávio diz isso pensando em Tarcísio,
Para Eduardo, essa não é a lógica. Esse não é o caminho. O caminho é não ter os Bolsonaro como força auxiliar, a reboque, apenas com a bandeira de Jair Bolsonaro, mas como um movimento próprio, que pode até lá na frente virar um partido político, sem precisar de siglas de aluguel, como sempre ocorreu. PSL, o próprio PL, é que para o Valdemar é um grande negócio, porque o Bolsonaro e seus aliados no partido fez do PL um partido grande e, portanto, com muita grana de fundo partidário e de fundo eleitoral. E, por enquanto, Valdemar não acredita que Eduardo conseguirá realizar o que ele ameaçou, sair do PL e levar com ele 30 parlamentares. Retirar do PL 30 parlamentares, o que seria um baque em termos de arrecadação de fundos públicos, porque isso é proporcional ao número de parlamentares, né? Isso não teria efeito em 26, porque é pela votação anterior, mas poderia ter um grande efeito a partir de 27. Efeito para aquilo que interessa muito ao Valdemar, que é a participação nesses fundos, né? Ele, assim como o Ciro, também já foi Lula, já foi Dilma. Enfim. É um negócio. Apenas isso. Mas essa é a linha que Eduardo Bolsonaro tenta seguir e é a obra que ele tenta construir. Com muita chance ou risco para ele de dar errado. Primeiro que ele pessoalmente não tem essa força política. Ele é filho do Jair Bolsonaro. É isso que faz dele uma figura que tem relevância, que dá entrevistas, cujas opiniões são divulgadas e tal. E ele talvez não tenha ideia, aquele papo do Paulo Figueiredo, que o Bolsonaro, na condição em que está, ele não está sabendo o que está acontecendo. Talvez eles não estejam sabendo o que imensa parcela da população brasileira pensa do que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Talvez ele não saiba o buraco político-eleitoral em que ele se meteu. Além, claro, do buraco jurídico em que ele se meteu. E que não pode ser desconsiderado em qualquer desses planos. Talvez, amanhã, ele esteja na mesmíssima situação de Jair Bolsonaro. Condenado. Mas ele não enxerga também na própria família, nem em Flávio, nem em Michele, aquele que poderia assumir a tarefa. Nem o Carlos e nem o mais novo lá, o Jair Renan. Ele se vê como o único herdeiro legítimo do movimento político liderado pelo pai dele. Que nem é, aí que está, com Jair Bolsonaro, não é algo que o Jair idealizou. Ele foi o portador ocasional. Os idealizadores não gostam muito das ideias do Eduardo. Meu caro Bandeirantes. Ronald Gimenez.